como é que está esta semana as cotações? Tua soja chegou no Guará ou não? É você que tá ligando pra turma aí que não tá chegando no Guará. Ela vai, bate perto, volta, pinga, não chega. Então a gente aí com o dólar a 5,17, Ibovespa com 112.275 pontos, 0,3% de alta. Chicago, 14,59, um preço considerável, com 2,5 pontos de alta. Já soja disponível 1,85, chegando a picos aí 1,87, 1,88, né, o saco de 60 quilos, futuro a 1,71, então uma expectativa no mercado futuro abaixo, né, do que a gente tem, porque a gente tinha, quando se vê que as cotações estão mais firmes, o futuro fica muito próximo, às vezes até igual ao mercado físico, né. Lote comercial, o pessoal vendo no 190, já ficaram em 195, e o lote comercial para frente a R$ 180. Já o milho, 6 dólares e 84 centos o bushel, 1,25 de baixa, né? R$ 82 o saco, bateu aí 85 esses dias, querendo chegar aos 90, mas também não foi. Futuro já assim a 85, então vamos ver se vende hoje a 82 e o futuro a 85. Né? Lote comercial expectativa de 90, lote comercial também para abril de 2026 também é 90. CPEA com indicação de 84,14, convencional R$ 91,71, o Oxy R$ 117,80. Trigo, 8 dólares e 98 centos o bushel, 5,25 pontos de baixa. Trigo a R$ 1.600 a tonelada, o que eu estou oferecendo para o tipo 1 e o pessoal pedindo 1.800. Quem vem alavancando um pouco esse mercado é a Argentina. Por incrível que pareça, a Argentina passa por dificuldades e a fome do argentino é o dólar, né? E aí, na intenção de conseguirem colocar dólares lá dentro da Argentina, houve uma ampliação muito grande dos negócios argentinos, né? Então, o 6,2 toneladas, milhões de toneladas de grãos foram colocadas em novos negócios agora aí de 5 a 19 de setembro, né, enquanto, né, 2,6 milhões de toneladas era o que já estava negociado. Então o pessoal entrou forte, os argentinos, para tentar colocar um pouco de recurso por lá. E aí fica sempre aquele negócio, né, a oferta aí mundial em relação ao que tem de expectativas de uma boa safra brasileira, apesar dela estar sendo colocada no campo, né? Aqui em nossa região nós estamos iniciando, pensando no início da soja, mais ao norte do Paraná, o pessoal já está lá plantado, né? E assim vai ao mercado, né? Mas o Guará não vem atingindo e tem uma expectativa até de que ele não chegue tão cedo. Uma expectativa que a gente fique com essa produção que a gente está agora, talvez não chegando nos mesmos valores, o que vai causar um problema, porque os custos se elevaram em muito, né? Então, essa hora que a gente fala em 160, 170, 180, 190, enfim, dos 170, 180 para fora, o produtor não está ganhando, né? Muito bem. Agora, de qualquer maneira, não é que não está ganhando menos, né? Você tem a tua margem reduzida em cima de um negócio que a gente não sabe o que a gente vai colher, porque é diferente de uma produção industrial, né? Eu tenho um custo certo para uma produção certa. A gente tem um custo certo, definido, elevado, mas não temos a certeza de uma produção. Não sabemos quanto nós vamos colher. Então, esse é algo que o negócio sempre tem que ter gordura nesse sentido, né? Porque é a indústria a céu aberto que a gente costuma falar. Agora, de qualquer maneira, no agro, você, eh, se você tem anos que dá bem, tem anos que não dá. Sim. Tem que se fazer o investimento na produção pela média dos últimos anos? Você tem que levar aquilo que você investiu como média para os anos anteriores? A média, no meu ponto de vista, a pessoa tem que fazer a média de 10 anos. O negócio, o ciclo seria 10 anos. E nesses 10 anos você vai ter perdas, ganhos, impacto. Porque se você pegar um ganho que você tem esse ano e Porque investir. quando ganha, ganha muito, quando perde, perde muito.
Em alguns locais, isso mais atenuado, outros um pouco menos, né? A nossa região aqui um pouco menos, porque a gente tem uma produção mais constante, tem locais que não, que a hora que dá um problema na produção perde tudo, né? E daí depois também outra colhe muito bem, colhe melhor do que a gente colhe aqui, e aqui a gente tem uma estabilidade maior. Mas a pessoa tem que estar pronta para aguentar alguns anos de revés, né? E o revés é ano, né? Não é um revés de uma semana, um mês, enfim. Se teve um revés daquele ano, você tem que implementar a safra do ano que vem para colher lá na frente. Não, Então, e por isso tem pior que é que trabalhar com caixa. pode acontecer de você ter 2 reveses em 2 anos seguidos. Enfim, a gente aqui no norte do Paraná foram 3 anos. Revés de verão, né? E o revés da safrinha. Isso é o Então, PIB, é o PIB agropecuário. não, Não, é não, é outra produção. coisa. a produção o produtor em si, individualmente, né? Aí a hora que se vai falar do PIB como um todo, o agronegócio a nível Brasil, Macro. aí você tem regiões que perdem, regiões que ganham, né? Então você acaba, de algum modo, por exemplo, grandes perdas na safra de verão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, esse ano que passou. A nossa região aqui teve pouco. Tem casos aqui, inclusive, que colheram muito bem. Mas se você for lá para Toledo, o pessoal lá perdeu. Então, daí, na média, em cima do Brasil, o agronegócio vem se mantendo, fazendo safras recordes, em cima de safras recordes. E às vezes você vê a notícia geral, fala, mas como é que você está falando de perdas se a gente lê a notícia falando que produziu mais? Ou que o ruim hoje é a gente produzir a mesma coisa que produziu no ano anterior. Agora, essa é a necessidade do mundo, né? A progressão de gente para se alimentar faz com que, se não existirem safras recordes em cima de safras recordes, e aí pesquisa e tal, essa coisa toda, aí a gente não tem alimento. De qualquer maneira, isso, principalmente, a soja nem tanto, mas, por exemplo, feijão, aqui na nossa região tem muito disso, não, Gustavo? Sim, feijão é risco, né? Amplia o risco. O feijão, ele vem no nosso modelo, na nossa operação. A gente planta ele fora da condição ideal, porque a condição ideal para você plantar um feijão aqui é você plantar um feijão em dezembro. Só que se você planta um feijão em dezembro, você não aproveita melhor o solo. Então, o que se faz? Ou você entra com feijão cedo, por exemplo, tem gente com plantão fechado, feijão plantado, né? A gente tá com a Mas terra, estamos com frio. E terra para o fria, feijão não é bom. e clima frio, e não é bom. Aí você não vai ter uma planta com o mesmo potencial de uma plantada em dezembro. Mas Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Já que você é bom nisso, vamos lá, vamos. Tem que se fazer um cálculo. Não é, depender, porque normal, você, quando planta, você planta pequenas quantidades. Para o teu tamanho, você planta pequenas quantidades de feijão, por exemplo. Isso. E não compensa você deixar um ano fazer uma rotatividade de cultura para plantar o feijão na sua janela? O feijão, não é uma questão de você fazer a rotação que é necessária, aí principalmente envolve as gramíneas, né, o milho. Então você tem muita soja, você põe o milho para você fazer uma rotação aí agronomicamente falando, né? O feijão, como ele é uma cultura que a gente envolve muito, um risco muito maior, é a nossa loteria, é colocar no feijão. Porque quando você acerta bem no feijão, quando o preço vai lá em cima, o preço ano passado chegou a 430, 450, né? Eu vendi feijão que uma semana antes ele estava no 450, depois que eu olhei veio para 180, 170, 160. Quer dizer, que negócio é esse, né? Com essa variação enorme. Então, o feijão é essa loteria. O que acontece é que geralmente você encaixa ele para fazer 2 safras. Então, você põe um feijão em cima de um milho silagem, ou você entra com o milho mais cedo do que você deveria para tirar ele, conseguir plantar o feijão em cima e tentar sair com esse feijão antes do frio, lá em abril, né, lá no fim do verão, né? Então, a gente tira as coisas da janela ideal. Plantar na janela ideal hoje é difícil os que fazem, porque você, claro, diminui o risco daquela planta de feijão, aumenta um potencial de produtividade, mas o negócio ainda continua sendo arriscado. Um negócio que em algum momento custou 170 e uma semana, 15 dias antes ou depois custou 430, quer dizer, alguém ou está ganhando muito ou alguém está perdendo muito, né? Então ele envolve muito risco.
Quem não quer risco e quer plantar na janela ideal, fazendo 2 safras por ano, em vez de 2,5, 3, né? Que aí a gente fala assim, na média, você tem áreas que você faz 3 safras. Aí você tirou a primeira da janela ideal, plantou muito cedo, você colocou a segunda fora da janela ideal, plantou um pouco tarde e fechou o processo, e daí para você fazer uma safra de inverno. Então, quando você quer fazer na janela ideal, tem pessoas que falam, não, eu faço tudo na janela ideal, certinho, bonitinho, diminuo o meu risco. Outros arriscam mais, plantam mais, colhem mais, usam mais aquela terra, aumenta o risco de perder, né? Olha, estou perguntando para você aqui se vai faltar feijão, então. Não é uma questão... O feijão, ele teve esse ano que passou, mas ele teve uma elevação, principalmente pela questão da soja, porque a soja vinha com preços muito bons, e aí você vai pensar assim, bom, eu vou plantar o feijão, vamos correr risco? Vamos. Quanto que eu estou arriscando e quanto que eu estou arriscando perder e quanto eu estou arriscando ganhar? Então você fala, não, é um negócio que eu acho que é razoável arriscar. Perder em face é o que eu vou ganhar. O que aconteceu no ano passado? A soja com cotações boas, eu comparo com a soja, mas espera aí, eu vou arriscar ganhar tanto no feijão, se eu colocar na soja, eu vou chegar próximo disso, então não vou arriscar o feijão. Esse ano já muda um pouco, né? As cotações aí se vê futuro de soja já mais baixas, com custos mais altos, então daí vale mais a pena o risco do feijão. Vale a pena você fazer o jogo. E o feijão é uma coisa assim, é o pessoal que também gosta do risco. Então quem planta feijão, planta todo ano, mas se perdeu ano passado, vai de novo. E assim é. E por isso que a gente fala, eu falo num ciclo de 10 anos, porque nos 10 anos eu acho que é um número ideal para você ter uma média entre as perdas, os ganhos e equilíbrios, enfim, para você fazer o teu planejamento em termos de caixa. Muito bem. Agora, não tem, com o clima do jeito que está esse ano, ele começa, porque tá se falando em começar a plantar já a safra, né? Sim, agora entrando em setembro aí, nós começamos, entrando em outubro, começamos a plantar a soja, né? O milho está plantado. Esse feijão Ou seja, tá já plantado. começou. Já começou. Já começou. A safra 22, 23 já começou. Já. E começou para nós aqui, né? Se você for na nossa região, se for subir mais aí para essa região mais ao norte do estado, ela já começou antes, né? Lá eles começam antes do que nós. Então, para nós aqui já começou. O milho já está praticamente concluído, né? E o feijão, quem fez um feijão no cedo também já está com ele praticamente concluído. Muito bem. Com relação a... Você disse que tinha novidades no seu transformador. Falamos de burocracia, então agora, por favor. Não, a novidade é o seguinte, né? Eu tinha aquela questão do transformador, eu recebi já algumas licenças para ele, né? E aí, uma das propriedades que tem a transformadora, eu recebi uma mensagem de uma empresa que fez para mim um poço artesiano já há algum tempo. Até não peguei os documentos do poço artesiano até para ver, né? Mas ela manda para mim, o IAT Paraná, o Instituto Água e Terra, está solicitando a licença ambiental ou dispensa de licença do empreendimento para dar andamento ao processo de outorga protocolado em 2020. Nós estamos em 2022, né? O senhor tem os documentos para me enviar? A pessoa me questionando. Mas eu, quando fiz o poço artesiano, vocês fizeram tudo. Eu contratei o processo do poço completo. Não, daí a moça falou, não, mano, mas não é licença do poço. A licença do poço, eu tinha a licença do poço para fazer o poço e foi feito, né? É a licença do empreendimento, que não é algo que a empresa faça. Eles fazem apenas a licença do poço. Mas que licença de empreendimento? Como assim? Né? Mas o senhor não tem não é uma granja, né? O nome é uma chácara, a gente chama de granja. O nome lá já, historicamente, vem de granja. Não, não é uma granja. Como a gente vê, por exemplo, em São Paulo, né, um dos cartódromos de São Paulo falam a granja. Granja. É o nome do local, chamam de granja, né? Até no futebol, né? Não tem a Granja Comari? Isso. Então, daí eu acho que alguém em algum lugar viu a granja e queria o licenciamento. Falei, não, mas nós temos pecuária
extensiva e nós temos agricultura lá. Não precisa de licenciamento. Não, então o senhor tem que contratar alguém Para para dizer que não precisa. dizer que não precisa de licenciamento. É como eu falar para você assim, você tá o quê? Você tá andando de carro na rua? Você tem algo para dizer que teu carro não é um caminhão? Se você já com um cachorro na rua, fala, você tem um documento dizendo que teu cachorro é um cachorro? Pode ser que ele seja um gato, entendeu? Então, Não, é uma coisa. é a indústria, até a própria indústria, né, no Brasil, né, os cartórios, essas coisas. Quer dizer, você pega um terceiro para dizer que a tua assinatura é tua. Alguém O que Márcio não te conhece tua assinatura. Não, essa assinatura é do Marcílio. Não, você tem que ir num terceiro que não conhece você para dizer que a tua assinatura é tua. E aqui eu preciso de alguém que diga que você não precisa. que diga que o que eu faço não precisa e que de fato não precisa. Então, a próxima etapa é contratar alguém, segundo informações, para dizer aqui que eu não preciso. Você citou em cartório, eu sempre me perguntei para que serve ainda cartório no Brasil. Porque cartório vem lá da época que o Brasil era lá do Dom Pedro. Não, mas não ainda. é só do Brasil que tem cartório, não. Tem cartório no mundo inteiro. Mas Não, acho que não, tem poucos lugares que países não tem. tem. É coisa de português. Português. Os americanos, por exemplo, não tem cartório. Não tem, você não vai no cartório reconhecer firma. Coisa do Brasil. Ei, meu Deus do céu.